Bora falar de futebol? Bora falar de futebol então? Quinta rodada do Campeonato Brasileiro e vamos pra musiquinha? É isso aí, bora pra quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que tem o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Outra vez? Vamos conferir os jogos de sábado, que começou com Fluminense e Cruzeiro. O Fluminense venceu por 4-1 o Cruzeiro, um resultado improvável, já que o time do Mano Menezes, o Cruzeiro, tinha uma boa defesa no ano passado no Campeonato Brasileiro. É um time que tomava poucos gols e esse ano o Mano, pelo jeito, não acertou muito bem o time, pelo menos até agora. E um jogo contra o Fluminense. O Fluminense é um time que também que vai brigar realmente na parte de baixo da tabela. Conseguiu um bom resultado, 4-1, né, com a molecada do Fluminense fazendo gol. E o Fluminense foi para colocação do Fluminense aqui. O Fluminense foi para a 13ª colocação e a rodada começou no sábado. E no sábado ainda tivemos Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo. E o Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 2-1. Que merda, hein? O Atlético Mineiro teve o Elias expulso no primeiro tempo. O Flamengo teve 45 minutos do segundo tempo inteirinho para empatar o jogo e virar. E lembrando um belíssimo gol do Atlético Mineiro com o Xará, né? O segundo gol do Atlético Mineiro foi um belo gol, com duas entregadas da zaga do Flamengo. Na verdade, os dois gols do Atlético. No primeiro gol, o Rodrigo Caio deu o gol pro time do Atlético, uma bola espirrada, sobrou pro Casares, e o Casares fez um belo gol, né? E no segundo tempo também, da mesma forma que o Rodrigo Caio deu o gol pro Atlético, o Léo Duarte ficou com inveja. O Léo Duarte, não satisfeito com o gol que o Rodrigo Caio deu pro Atlético, o Léo Duarte foi lá e entregou um gol, a bola nos pés do Xará. A bola estava difícil, estava sem ângulo, mas ele pegou na veia. O Atlético ganhou de 2-1. O Flamengo num jogo enrolado, não conseguiu penetrar na zaga do Atlético. O Abel mexeu muito mal no time e o Abel tem uma pressão. Cada jogo que o Abel perde dessa forma, a pressão vai ser muito grande para cima dele. E a gente segue com a rodada do Campeonato Brasileiro, que deu sequência no domingo. No sábado ainda tivemos no sábado Fluminense Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo. No domingo, no sábado, ainda tivemos Palmeiras 4, líder do campeonato, incontestável Palmeiras, 4-0 em cima do Santos. O time do São Paulo, que gosta de propor jogo, gosta de ir para cima do adversário. O São Paulo gosta de fazer algumas mudanças táticas, trocar de posições dos jogadores do Santos. Só que contra o Palmeiras não deu, amigão. O time do Palmeiras é melhor do que o time do Santos. O time do Palmeiras é o time candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Então não deu mesmo para o time do São Paulo. 4-0, o Davidson fez gol, homenageou o filho que parece que vai nascer. E então o Palmeiras incontestável, 4-0, 28 jogos desde que o Filipão assumiu. O time do Palmeiras não perde uma defesa, só tomou um gol no campeonato. E isso credencia o Palmeiras a estar líder do campeonato. E pelo jeito os demais estão ficando bem para trás, né? Pelo jeito o Palmeiras nesse começo do campeonato está sobrando. É um time que toma pouco gol, candidatíssimo ao título Palmeiras. A rodada ainda continua com Internacional e CSA, um jogo previsível. O Internacional ganhou de 2-0 do CSA, um resultado bem esperado. O Inter não acredito que vai brigar pelo título, mas vai somando pontos. Contra time fraco tem que somar sempre pontos. Chapecoense 1, Fortaleza 3. O Chapecoense, para brigar para não cair para a zona para a segunda divisão, vai ter que fazer ponto em casa. Perdeu para o Fortaleza, que também dois times que vão brigar para não cair. Fortaleza se deu bem, somou 6 pontos do Fortaleza no campeonato. Goiás 1, Botafogo 0. Bom resultado para o Goiás, um time que também vai brigar para não cair no campeonato. Somou aí mais uma vitória aí, 1-0 para cima do Botafogo. Botafogo, situação difícil. A próxima rodada o Botafogo vai pegar o Palmeiras. Então, jogo difícil para o Botafogo. Vai ter que fazer ponto contra o líder do campeonato. Atlético Paranaense 0, Corinthians 2. E o Corinthians fez uma boa vitória do Corinthians. Gol do Wagner Love fez gol. Pedrinho fez gols. E essa vitória do Corinthians, além de somar pontos do Campeonato Brasileiro, ainda passa o Corinthians ganhando fora de casa e passa a acreditar naquele jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? O Flamengo ganhou, o Corinthians perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil de 1-0, mas o Corinthians fazendo bons jogos assim, eles passam a acreditar no resultado
possível no jogo de volta contra o Maracanã, contra o Flamengo no Maracanã, além de ir somando pontos no Campeonato Brasileiro. E Ceará e Grêmio ficaram no 2-1 para o Ceará. Ceará, um resultado importantíssimo para o Ceará. O Grêmio não se encontra no campeonato e já escutei gente falando, já ouvi gente lá no grupo lá do WhatsApp lá falar que o Renato Gaúcho vai acabar desembarcando na Gávea. Vai perdendo com o time do Grêmio. O time do Grêmio não se acerta. E o Abel também não acerta o Flamengo. Tá dando para perceber aí que o Renato Gaúcho pode desembarcar na Gávea se o Abel não abrir o olho. E para finalizar a rodada, né? A rodada não poderia ser uma rodada triste, gente. A rodada tem que ter um pouquinho de felicidade. O Vasco empatou com o Avaí em casa. O Vasco, com esse empate, ficou sendo o último do campeonato. Quer dizer, se virar a tabela de ponta cabeça, o Vasco é primeiro, mas isso não acontece, né? Na verdade, o Vasco é o último do campeonato, o Vasco não larga, fiel na zona de rebaixamento, ele não larga a zona de rebaixamento e a quinta rodada termina com o Vasco na zona de rebaixamento. Pelo jeito vai ficar muito tempo para o dó, né? Que dó do Vasco lá embaixo, que coisa impressionante. E a rodada termina aí, no meio de semana não teremos rodada do Campeonato Brasileiro e na semana que vem a gente volta para falar de futebol. Tem rodada de Copa do Brasil no meio de semana, a gente volta para falar da Copa do Brasil no meio de semana. Então, galera, boa semana e bora falar de futebol.